que é a diferença de banco de dados para base de dados. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa 13ª aula do nosso curso de Introdução à Informática para o IFRO de Guajará-Mirim, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Na aula de hoje, a gente vai ver a expansão dos princípios e dos conceitos de banco de dados como base de dados. Tá? Ontem a gente viu na aula de ontem, teoricamente, né, e um pouquinho ali na prática, ali no Excel, também a gente viu como é você fazer uma definição de tabelas, de criar entidades, de entender o que é coluna, o que é uma linha, o que é uma tupla, né, um registro. E aí, eu vou hoje ainda comentar sobre isso um pouquinho, mas eu vou procurar avançar mais no sentido de fazer uma ida para a base de dados, para vocês formarem as bases de dados de vocês que vocês vão precisar durante o desenvolver da faculdade de vocês, tá? Então, vou voltar, a primeira coisa, vou explicar de novo o Excel agora, mostrando aquela validação lá, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou matar essa daqui, não salvar, vou abrir uma nova aqui, só para mostrar um caso, tá, pessoal, que, assim, vai funcionar, mas não, ainda assim não é a forma de um banco de dados, tá? Mas já faz você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então, ó, você se lembra que a primeira planilha, né, eu chamei lá de atendimento, né? Então eu vou chamar essa aqui de consulta, por exemplo. Essa é a primeira planilha, se chama consulta. E aí, então, eu vou marcar aqui. Professor, o senhor Oi. está compartilhando a tela? Não, eu acho. Oh, meu Deus, é verdade. Desculpa aí de novo. Essa é a idade chegando, eu estou desse jeito. Mas vou estar compartilhado agora. Então, ó, então eu criei aqui agora abri, né? Abri o equivalente ao Excel e criei a planilhinha aqui, eu renomeei ela para consulta. Vou criar de novo uma agora com o nome paciente. Vou criar mais uma com o nome plano. Opa. Plano de saúde. Então, ó, consulta, paciente, plano de saúde. Aí vamos botar aqui. Essa aqui vai ser local, né? Local. E médico, né? Pronto. Vou tirar o acento só para não ter perigo de ter um erro por causa do acento, tá? Eu vou botar médico sem acento. Então, ó, médico aqui, eu vou botar então médico, especialidade. Então vai ser só isso. Aí aqui eu vou botar o médico João, José, aí aqui eu vou botar, pronto, esse aqui é cardiologista, e, o José aqui é oftalmologista. Então, beleza, por enquanto, é só isso aqui. Local, então vou dizer aqui, né, hospital barra clínica, e endereço, por exemplo. Plano de saúde, eu vou botar aqui SUS, né, primeiro, Unimed, Bradesco, por exemplo.
E assim por diante. A gente pode ir cadastrando mais, né? Mas por enquanto vou botar esse. Aí o paciente aqui, então, nome, endereço, CPF e outras informações. Então, a minha consulta, o que é que eu vou precisar para realizar uma consulta? Eu vou precisar, então, da data da consulta, paciente, plano, local da consulta e o médico. Então, vejam que a consulta, eu tenho a data da consulta, né? Vou ter o paciente, que vai vir da tabela paciente, o plano, que vai vir da tabela plano, o local, que vai vir da tabela clínica, hospital, né? Eu vou botar aqui hospital de base, por exemplo, endereço XPTO. Aqui. Só reforçando aquele conhecimento de ontem, tá? E aqui eu já tenho o médico João, que é cardiologista e oftalmologista. Então, olha só, na minha primeira consulta, então, na data de hoje, de amanhã, pode ser, né? Dia 14/9/2021, às, vamos dizer, 14 horas. Aí, lembrando que fica muito grande ali, né? Eu tenho que só que apertar, ó. Então, ele já viu aqui a formatação automática. O paciente. Aí, vejam só, se eu criei uma tabela paciente, eu quero, então, pegar o paciente que já existe na tabela. Então, vamos lá cadastrar. Então, vou botar aqui Renato, endereço, também. E o número do CPF é esse aqui, digamos que fosse. Então, para pegar o paciente, eu preciso primeiro fazer algumas características de dados, ó. Então, eu pego aqui, ó, eu vou primeiro só pegar o nome para mostrar para vocês, quando eu pego somente uma coluna, tá? Que facilita alguma coisa aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa coluna, seleciono. Aqui no Calc, tá? No Excel faz um pouquinho diferente. Por isso que ontem eu não estava me lembrando ali, me enrolei um pouquinho. Mas aqui eu vou botar como definir intervalo de dados, como tinha feito ontem. Então, aqui eu vou chamar de paciente. E aí o intervalo é a coluna toda. Então, mesmo que eu vá acrescentando pacientes, já fica pronta essa consulta. Então, ok, está criada. Vou criar uma consulta também, ó, na coluna toda chamada plano. Vou criar uma consulta aqui também, né, geral aqui, chamada de definir, ó, intervalo, chamada de local. E por fim, de médico aqui, definir um intervalo chamado de médico. Então, os intervalos de dados estão definidos. Então, cada tabelinha dessa parte se tornou um intervalo de dados que eu posso vincular aqui nessa coluna, tá? Então, como é que eu vinculo agora? Eu posso selecionar aqui, ó, pessoal, ir aqui em dados, e aí eu estava indo em selecionar o intervalo, não é selecionar, é criar, na verdade, uma validação. Então, nessa validação, ó, ele tem aqui, ó, várias coisas, inclusive intervalo de células, ó. Tá vendo? Então, é nessa opção intervalo de células aqui, ó, que eu posso ir lá e posso redefinir, tá? Ó. Então, deixa eu ver só se tem uma já com lista de valores também. Poderia ser uma lista de valores. Mas eu vou colocar aqui como intervalo de células, tá? Então, ó, vou aqui e vou lá na primeira que é de paciente. Então, ó, já selecionei todas aqui está no A1. No A do 1 para baixo. Então, beleza.
Dou um OK. Com isso, o que é que aconteceu? Ó? Toda célula que eu clicar aqui, ó, eu posso escrever um nome, mas ele já vai me dar a opção, ó, do que está listado lá. Ó. Então, eu selecionei o paciente Renato. Tá vendo? Por que que isso não está exatamente como eu estava dizendo ontem, não está exatamente no exemplo como eu queria? Porque eu queria, na verdade, pegar um agregado de um código e aqui nessa tabela ele colocar somente o código, mas mostrar o Renato, tá? Então isso ainda não ficou bem bonitinho desse jeito, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, vou colocar aqui também o plano. Da mesma forma, ó, venho aqui, vou lá no dados, peço também uma validação. Todos os valores? Não. Também um intervalo de células. Vou lá, vou na de plano de saúde e o intervalo agora selecionado é dos planos lá. Volto aqui e dou um OK. Então, a partir daqui, ó, posso chegar aqui e o plano de saúde que você atendido vai ser o SUS. Então, mesma forma aqui, né? Ó, peço aqui também, mesmo jeito, de novo, validação. Peço aqui, ó, intervalo de valores. Vou lá no local e boto aqui, ó. OK. E assim como também na de médico, eu já vou colocar aqui também, ó, validação. Lista de valores, não, vou usar a outra mesmo. Intervalo de células. Pegar um intervalo lá de médico. Pronto. Então, com isso, na hora que eu for agora, toda vez que eu for fazer minha agenda, então eu só vou pegar aqui, ó, hospital de base, e meu médico aqui vai ser o oftalmo. Então, o oftalmo é José. Tem algumas melhorias que eu posso fazer? Tem. Eu posso pegar, por exemplo, vou dar o exemplo mais simples primeiro, tá? Então, eu posso pegar, ó, aqui eu estou ali, vamos dizer assim, os dados que ele pega foi somente o nome, né? Mas eu posso querer pegar o nome e o CPF, por exemplo. Ou o cartão do SUS, se fosse o cartão do SUS, né? Então eu poderia criar aqui uma coluna para essa coluna ser a referenciada, tá? Então eu poderia pegar aqui, ó, e nessa coluna aqui colocar, vamos dizer assim, né? Comp, chamar ela aqui de comp. É o quê? É o complemento do nome mais o CPF. Então eu pegaria que nessa coluna eu botaria uma fórmula aqui que ela é igual a CPF e um tracinho, né, para separar, e o nome do paciente aqui. Pronto. Então, com isso, ó, opa, vou ver qual foi só o erro que deu aqui na função. Renato, tá. Que eu tenho que pegar, então, aqui, ó. Eu tenho que transformar isso aqui de número para caractere, tá? Então, deixa eu ver se eu pegar o CPF aqui. Tenho que botar. Converte o nome em caractere. É caractere. Tá vendo? Ele já escreveu lá em cima. Então é caractere. Caractere. Igual caractere. Deixa eu ver como é que ela fica assim.
igual a... Faltou a função na frente, na verdade. Deixa eu ver. Ctrl Z. Concat. Tá? Tava esquecendo disso. Concat. Então ficou assim, ó. Tá vendo? Ó? O número do CPF e o nome, tá? Então, se eu botasse o nome completo, ó, vocês veem que eu mexi aqui, ó, e essa coluna, ela automaticamente, ela já acompanha as atualizações, ó. Tá vendo? A única coisa que falta é que na consulta aqui, ó, o paciente é que eu pegue aqui e redefina lá a validação. Então, eu venho aqui em validação, ó, e o intervalo, então, que eu pego lá agora, opa, o intervalo que eu pego lá do paciente não vai ser mais essa coluna, mas sim essa. Ó. E aí eu dou um OK, e agora, tá vendo que a opção que ele me deu agora é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Já com o CPF e o nome, aí o plano de saúde, né? Que é só o plano, o local. Foi só no hospital de base, mas eu podia também, ó, pegar aqui no local o lugar mais o endereço, né? Mas aí eu não vou pegar, não. Só que eu quero pegar o médico, mas a especialidade. Então eu vou chamar também de comp. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual a concatenar o nome do médico e a especialidade dele. Então, ó, João cardiologista, né? Aí eu posso botar João Carvalho. Aí já também, ó, atualiza automaticamente, ó. Eu estou mexendo nessa, mas aqui já eu vejo já que, ó, já modificou aqui. E aí então eu venho aqui, pego aqui o médico, eu só diminuir um pouquinho aqui para aparecer, ó, e troco a seleção também de novo aqui, ó. Então no dados aqui, a validação agora que ele vai pegar lá em médico vai ser esse campo aqui. Então beleza, eu só tenho que vir aqui agora e trocar, né? Opa, aqui, ó. Então agora, ó, né? Beleza, construí a primeira vez a tabela. Então, quando eu tiver um novo paciente agora, vocês reparem que eu não vou diretamente na consulta. Eu tenho que cadastrar primeiro o paciente. Então, eu tenho que ir no paciente primeiro, na tabela paciente primeiro. Então, vamos lá. Então, vou botar o novo paciente. João. Não, para não confundir lá com o médico, né? Vamos botar aqui, deixa eu ver. Ronaldo da Silva. E também o endereço é para lá, CPF. Então, e aqui, ó, é só eu descer agora, ó, a mesma fórmula.
Ele já gerou automaticamente, ó. Tá vendo? Então, já botei o paciente. Já tenho os planos, já tenho o local. Digamos que, por enquanto, eu só tenho o hospital de base. E os médicos, por enquanto, eu só tenho esses dois. Coloquei o paciente novo. Então, vamos colocar aqui, né? Aqui. Bom, basicamente, daqui eu posso agora, contanto que eu mude aqui o horário da consulta, né? Que seja 14h30. Eu venho aqui, escolho agora o novo paciente, que é Ronaldo da Silva. Vai ser atendido agora pela Unimed. Mas também vai ser no hospital de base, que é a única opção que a gente tem por enquanto. E só que dessa vez eu tenho que pegar aqui, ó, e já colocar aqui, ó, fazer a atualização aqui também do médico. E escolher agora o que foi o oftalmologista. Então pronto, vocês veem que eu estou basicamente aqui, ó, depois de fazer lá o cadastro, eu só estou selecionando. Então isso é você criar o quê? Um relacionamento dessas tabelas, né, que a gente criou, mesmo que tenha sido daquela forma simples, sem código, a gente criou no próprio Excel, mas agora eu sempre vou escrever o hospital de base do jeito correto. Sempre vou escrever SUS ou tudo, por quê? Porque eu estou selecionando de uma tabelinha que já está com isso previamente cadastrado. Então, voltando na aula de ontem, por que eu faço isso? Para poder eu ter a integridade dos meus dados. Os dados, eles estarem, vamos dizer assim, eles estarem consistentes, né? SUS sempre vai ser escrito S maiúsculo, maiúsculo, S maiúsculo, e eu não vou ter dados ali que possam parecer o mesmo dado duas vezes, né? Que ali eu tenho aquele pouquinho ali, aí tá tudo bom para achar um erro, mas quando eu tiver com milhões, milhares de dados, ninguém consegue achar visualmente fácil. Aí tem que fazer uma limpeza de banco de dados, aí dá muito mais trabalho, por isso que modelar direitinho esse banco de dados é algo muito importante para a gente entender, tá, pessoal? Vou abrir, então, agora 5 minutinhos para vocês tirarem dúvidas, se vocês entenderam o que eu quis explicar desde ontem e hoje, com esse processo de por que a gente faz essa separação de tabelas. Você pode, de repente, se perguntar, né? Mas, professor, eu ficar separando, em vez de botar tudo numa tabela só, ficar separando em várias tabelas para fazer o banco de dados, não é pior, porque eu vou ter mais tabela, mais coisa para mexer do que fazer numa coisa só? Aí eu te digo, o grande problema reside nisso, em você cadastrar. Quando você tem que lembrar que o banco de dados não é só o registro da informação, ele é também depois o gerar relatório, gerar informações, e essas informações elas vão ser tão boas ou consistentes de acordo com o que você conseguir registrar, né? Se você registra um negócio sem consistência, fica ruim, tá bom? Então tá aberto aí para vocês fazerem perguntas e comentários. A pergunta que eu deixo é: bom, primeiro, todo mundo compreendeu direitinho por que o banco de dados a gente faz com essa consistência, criando mais tabela, racionalizando mais, do que deixar tudo num tabelão? Então, passo a palavra para vocês aí. Professor? Oi, pode falar, Adriano. Peraí. Quando o senhor colocou lá, juntou a informação, o nome do médico com a especialidade. A especialidade, né? Aí ficou junto, poderia ser separado ou não tem como fazer essa função separada? Não, tem. Agora, só que eu corro um outro risco, tá? É o seguinte, ó. Por exemplo, talvez você tenha pensado assim, né? Ó, eu posso botar aqui o médico João e aqui uma outra coluna chamada especialidade, né? Aham. Só que aí é o seguinte, ó, quando eu já cadastro o médico com a especialidade dele, eu já fiz isso porque eu sabia da especialidade dele. Esse é um exemplo, tá? Mas que ele serve para vários exemplos. Então, se eu deixar solto aqui para a pessoa, a recepcionista que está fazendo na hora, normalmente um médico ele não tem duas especialidades, ele não é o cardiologista e o oftalmologista. Às vezes ele é o clínico geral, né? Que faz clínica geral. Mas ele não é o cardiologista e o oftalmologista. Então, se eu deixasse para o recepcionista escolher
essa opção, é muito boa essa sua pergunta por isso, porque olha só o que eu estou fazendo. Eu já estou dando informação prévia de que, na verdade, eu sempre, João Carvalho vai ser cardiologista e José vai ser oftalmologista, porque eu não vou botar José como cardiologista aqui, porque senão isso é um erro. Perfeito? É por isso que eu não. Eu poderia, assim, também, ó. Vou colocar assim, né, ó. Especialidade, tá? Ó. Aí vou colocar aqui, que aqui é uma validação que é também de intervalo de células, só que agora eu pego lá só a especialidade. É porque a especialidade está numa planilha, né? E o nome do médico tá tá na mesma planilha, eu acho também, né? Tá, elas estão na mesma planilha. Mas aí você Mas me. só que quando o senhor muda aí, parece que muda a planilha. Ah, tá, porque o senhor salvou na outra planilha, né? Na outra planilha. Então, Ah, tá. É por isso que eu tô achando estranho, porque vai para outra planilha. não, então, mas era isso que eu estava acabando de explicar. Ó. Por exemplo, olha o erro que eu posso gerar. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. João Carvalho, ele é cardiologista, ele nunca vai ser oftalmologista. Então, se eu botar a especialidade solta aqui, ó, eu estou botando agora que ele é oftalmologista, está errado. É por isso que eu já, na minha tabela de médico, eu já digo qual é o ofício dele e ninguém pode dizer que é outro. Porque o dele é só esse mesmo, tá entendendo? É por isso que eu não crio aqui esse campo, essa coluna aqui. Eu excluo ela aqui, não deixo acontecer isso. É uma forma de eu proteger o banco de dados. Aí, professor, quando tá lá o nome do médico e a especialidade dele, Uhum. por exemplo, se eu quisesse um produto e já dizendo qual é a caloria dele, por exemplo, Beleza. podia também já fazer automático assim? Pode, ó, aqui, ó. Vamos colocar essa aqui, ó. Então, criei uma tabela aqui, uma planilha chamada alimento. Beleza? Aí eu vou botar aqui, vou botar até mais, vou botar o código do alimento. Beleza? Vou colocar aqui a descrição, Uhum. o preço e calorias. Tá? Então, aqui, ó, no código. Vamos botar aqui no código 1. Vamos botar aqui sorvete. Posso falar muito, senão dá uma fome danada. 20 reais, né? Então, vou botar 20 aqui, ó. Aí eu já pego e formato essa coluna aqui para moeda, ó. 20 reais. E caloria, eu não tenho uma formatação para caloria, mas a gente sabe que está escrito em quilocaloria, né? Então eu venho aqui e digo que é calorias. Ou quilocalorias. Então, vamos dizer que o sorvete de 20 reais tenha 600 quilocalorias. Tá? Digamos que seja, né? Então, olha só. Eu posso criar aqui, ó. Se eu quisesse colocar lá, né, na tabela, eu posso criar aqui a união, ó, vou chamar aqui de comp, né, ou completa, informação completa. Então, é igual ao concatenar o código a descrição e as calorias. O preço é outra história, a gente não precisa nessa tabela no momento. Então, já está, código 1, sorvete 600. Então, lá na outra tabela, eu precisaria, para que isso fosse uma informação. Caraca, que legal, dá para fazer isso aí. Então, Isso eu tô tentando fazer no PROC-V, professor, e não tava dando certo. mas aí tem que criar essa coluna e aí você só trazer a coluna única, né? Eu acho que eu tava fazendo a função errada, era essa função aí, mas eu não sabia, né? Não, tudo bem. Mas aí, olha aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui, né, alimento. Só que aí eu tenho que especificar, porque senão você vai ficar perdido. Então eu vou botar entre parênteses aqui, ó,
POD, que é o identificador, né? Task, que é a descrição, e caloria. Então, o nome vai ficar meio grandinho, mas no nome para você saber o que está acontecendo, senão você fica meio... O que é esse 600? O que é o número 1? Tá? Eu já dou a fala, tá? Deixa eu só... eu faço a validação, intervalo das células, da mesmo jeito, né? Vou lá no intervalo, peço essa daqui, ó. Pronto. Vem aqui, ó. E boto sorvete. Tá vendo? E assim a gente pode ir fazendo tabelas várias vezes, tá? Pode falar, Luane. Professor, como que eu vou saber qual é a fórmula que eu tenho que usar para me usar na planilha, né? A fórmula? Porque são várias diferentes, né? Dependendo do que você vai fazer. Tu dizes essa que eu tô colocando agora? Essa que você usou foi uma forma. Aí tem a PROC-V que é outra. E qual saber que eu tenho que usar na hora? Tá. Não, essa daqui é só o seguinte, porque eu tô fazendo, é uma funcionalidade, mas ela se chama aqui, ó, validação, tá? Ela não é uma fórmula direta, não. Aqui junta os dados, aqui junta essa daqui, ó, chamada concatenar. Eu vou botar ela aqui no nosso chat aqui, ó. Essa validação é no dados, professor? No dados. Aqui especificamente está no LibreOffice Calc. No Excel é outro jeito que faz. Tá? Mas é a mesma coisa, assim, o resultado que ele vai produzir é o mesmo. Perfeito? Ok, né? Então, ó, no final, eu fico... opa, alguém quer falar? Era eu que tava... você tirou agora? Não, beleza. Pode falar, Emerson? É dessa planilha aí que o senhor colocou. Não, então eu botei a fórmula, eu vou pegar a planilha e vou botar na aula lá, tá? Então, mas aí do lado de planilha tá escrito dados. É aí que o senhor entra para clicar em validação, né? Validação tá aqui, nesse menu aqui, ó. De dados. Ah, tá. Achei já. Beleza? Tá bom, obrigada. Professor, Oi. no caso, tipo assim, o senhor prefere que a gente, caso a gente vai trabalhar com isso ainda aí, né? Vai fazer algum trabalho, não sei, que o senhor faça metodologia. No caso, o senhor prefere que a gente faça desse jeito, fazendo planilhas, tipo assim, colocando cada sistema, né? Ou, tipo assim, no caso, médico, os dados, tudo separado, em cada canto, para depois a gente fazer os dados, né? Por quê? Mas por que, Emerson? Eu estou fazendo isso, tá? Embora que seja uma planilha, tá? Ela é, assim, vamos dizer, ela é um arremedo de banco de dados, um pseudo banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados mesmo, eu não vou colocar vocês para fazer um banco de dados, por quê? Porque, primeiro, teria que ensinar vocês uma parte de código de programação de banco de dados, que não é o objetivo da disciplina. A disciplina é mostrar no contexto geral, né, introdutório, para qualquer pessoa, de qualquer especialidade, de qualquer disciplina, entender o porquê é que existe banco de dados, o que é um banco de dados, como é que ele é feito, mais ou menos, mas sem precisar aprender as minúcias. Por quê? Na sua empresa, onde você for trabalhar, já vai existir esse banco de dados, porque alguém da tecnologia da informação ou comprou de algum fabricante ou criou um para você. Não é você, como o professor de ciências biológicas, que vai criar o banco de dados na sua instituição. Pode ser que você queira criar e queira aprender, mas aí eu sugiro que você procure um curso especializado de banco de dados, e aí você vai precisar de um curso também para criar um sistema web, ou um sistema, aprender a programar, entendeu? Então, não é o objetivo da aula da gente. O objetivo da aula da gente é o quê? É eu mostrar para vocês como funciona o banco de dados. Então, por isso que eu estou usando a planilha. A planilha ela é uma pseudo banco de dados, mas para que vocês entendam esses conceitos de quê? De ligação com tabela. Então, eu fiz uma outra tabelinha para trazer, chamar o dado aqui, ó. Tá entendendo isso que eu quero te dizer? Então... Sim, porque, tipo assim, como que eu vi que eu só abriu várias
planilhas, no caso, ali no rodapézinho de baixo, não foi? Foi. Tipo, planilha de cada especificando o que você ia falar, no caso, sobre o médico, sobre, Isso. Por sobre que os dados, Então, etc e tal. mas por que eu fiz isso, Emerson? Porque essa é a teoria de banco de dados. É isso que eu quero diferenciar para vocês, o que é uma planilha, e mesmo que eu esteja usando uma série de planilhas, né, uma série de tabelas, por que um banco de dados é diferente nesse sentido de uma planilha, necessariamente? Porque ele é o conjunto de várias planilhas, e inclusive de listas pequenininhas, para poder eu dar essa consistência de todas as vezes que eu selecionar um item, ele sabe que aquele item é consistente todas as vezes. O que é ser consistente todas as vezes? Então, esse é o conceito que eu quero que vocês fiquem claros do banco de dados. Por exemplo, quando eu vou lá e cadastro no plano de saúde do SUS, se eu tivesse escrevendo numa planilha normal, que não tivesse aquela tabelinha lá, eu ia escrever SUS com maiúsculo, SUS com minúsculo, e errar e escrever SUS, entendeu? Ia escrever de várias vezes. Daqui a pouco, quando você fosse fazer um relatório, ia sair um relatório mostrando que no SUS teve, em vez de ter somente, vamos dizer, 10 consultas para SUS, você de repente, eu tive, digamos assim, né? Eu tive 10 consultas para o SUS. Mas você vai fazer o relatório, aparece só 3, porque só 3 estavam com o nome SUS certinho. Vamos dizer, outras estavam com SUS minúsculo, e aí você não captou essa informação. Ou depois você sai fazendo um retrabalho para poder pegar essas classificações tudinho e unir numa só, para poder dar o dado fiel, entendeu? A gestão. Então, no final, é isso que eu quero que você entenda, que o banco de dados, quando a gente vai criar um banco de dados mesmo, a gente faz essa divisão em várias tabelinhas de acordo com as entidades que a gente reconhece no mundo. Quais são essas entidades? Então, a gente reconheceu aqui, ó, não apenas a consulta, que é a principal que eu quero fazer, né, que seria o coração do sistema de consulta aqui, mas a gente reconheceu que existe o paciente, que é uma outra entidade, e que ele guarda uma realidade do mundo real, ele guarda um aspecto do mundo real, que é o quê? Existe um paciente mesmo, uma pessoa, e essa pessoa tem características específicas. Ó. Ela tem um nome, um endereço, um CPF, que existe um plano de saúde que também tem características específicas, que também tem um local, que é um endereço único. Também, aqui eu vou matar essa aqui, porque não existe ela. Mas, ó, que eu tenho um médico que tem uma especialidade, e nesse caso aqui a gente adicionou uma do alimento, né? Mas entendeu direitinho o que eu quis dizer? Sim, sim. Deu de entender bacana. Então é só por isso, porque eu não vou. Agora respondendo em relação à atividade, eu não vou pedir para vocês criarem um banco de dados, tá? Não vou. O que eu vou pedir só eu vou fazer algumas perguntas em relação a esses conceitos que eu estou explicando. De o que é uma entidade? Então vai ser uma das perguntas, né? No beleza, beleza. Tá entendendo? O que é uma entidade? Por que um banco de dados é mais seguro do que uma planilha simples? Aí vocês vão explicar por causa da coerência das informações. Pode falar, Tânia? Aí o senhor pergunta, o senhor fala que banco de dados é uma base de dados verdadeira ou falso? Então, uma base de dados, o banco de dados é uma base de dados, mas uma base de dados não necessariamente é um banco de dados. Aí complicou, né? Mas eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Pode falar, Adriana? Professor, essa validação aí, ela tem alguma semelhança com o PROC-V, né? Eu acho. Porque eu queria achar, por exemplo, quantas calorias tinha o sorvete, né? Por exemplo. Aí já automaticamente já achou, né? Parece com a do PROC-V que procura, né? Tem alguns critérios diferentes, mas assim, no geral ele pensa mais ou menos parecido, tá? Beleza? Porque desse jeito aí que é bom para achar. Quando tem uma caloria, por exemplo, sim, aí acha rapidinho. Sim. No PROC-V eu acho mais difícil. Não, mas é porque ele tem funcionalidade diferente, mas é interessante pensar que os dois são próximos. Agora eu vou explicar para vocês um outro conceito chamado base de dados, tá, pessoal? Então, olha só. E isso é muito importante porque talvez, tá? E eu não acho que talvez, né? Certeza. Até o final do curso de vocês, em todas as disciplinas de vocês, todos os semestres, vocês vão ouvir falar de vez em quando em base de dados científica, base de dados de biologia, tá certo? E aí, por isso, eu quero mostrar para vocês, ó,
Eu deixei aberto aqui, deixa eu ver onde é que tá. Numa aula do Alvo. Pode falar, Adriano? Professor, o senhor já está dizendo que a gente vai usar, né, esse banco de dados. Tá certinho. Mas esse PROC-V, a gente só estudou porque estava na ementa mesmo, para estudar? Sim. Ou é porque vai cair bastante? Não, o de PROC-V, o que tinha que cair já caiu, que foi a atividade que vocês fizeram. Não, eu digo assim, lá na frente, em outras matérias, a gente vai usar muito esse PROC-V? Não, os professores não vão pedir diretamente para vocês usarem. Mas se vocês viram que é fácil achar as informações com ele, né? Então vai ser útil para vocês quando vocês estiverem estudando, fazendo artigo científico. É muito prático. Tá? Não achei fácil, não. Tá bom. Aí, professor, esse banco de dados vai ser muito usado, né? Então, eu acho que base de dados vai ser mais utilizado, mas eu vou explicar o porquê agora, tá bom? Ah, tá. Eu acho até melhor que seja mesmo. Então, olha só, eu na aula de hoje, ó, do dia 14 aqui, eu coloquei agora, recentemente, 3 vídeos aqui, e deixa eu ver se dá tempo de tocar eles, que eu não me lembro só se o tamanho deles é de todos, mas eu vou pegar esse aqui de base de dados biológica. Tem um que é de 13 minutos e pouco, professor. Não sei se é o primeiro, parece que eu estava até assistindo. Né? É 13 minutos e um pouquinho. Então, deixa eu botar eles todos aqui para ver, porque aí... Olá, pessoal. Aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Nesse vídeo eu vou apresentar 10 conceitos. Um é de 13, deixa eu ver o outro. Olá, tudo bom? Veja, Maria, um é de 14. Professor. Oi, e o outro é de meia hora. Então, peraí, eu vou ter que escolher um para a gente... Um de 29 minutos e pouquinho aqui. É. O último. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher esse último, de meia hora, mas eu vou dar umas avançadas nele, tá? Que é o que vai ser de base de dados. Pode falar, Aline? Aline, pode falar. É porque a gente não está ouvindo não, tá, Aline? Tá só... Talvez você esteja tentando falar, Aline, mas a gente não escuta, tá? Bom, então, ó. Opa, diz, Valdir. Professor, esses conceitos aí é só o básico, né, para a gente ver, porque, nem diz o PROC-V, eu nunca tinha visto falar, né? Agora que eu tive uma ideia do que é, né? Eu já tinha visto a planilha, mas nunca tinha visto. Então, ele é para mostrar para vocês assim que o Excel ele é muito avançado, na verdade. Só que tem funções como essa, né, do PROC-V, que elas são muito boas para vocês na hora de vocês fazerem um trabalho, pesquisarem informações acadêmicas, tá? Então, eu escolhi esse último aqui para falar. Primeiro, eu vou dar uma invertida, tá? Ao invés de falar de base de dados primeiro, eu vou deixar esse vídeo aqui, que ele vai tirar muitas dúvidas nossas. Depois eu vou falar de outras bases de dados, que é de artigo científico, tá bom? Então, ó, vou só botar para iniciar ali e eu vou tirar meu áudio, tá? Porque meu áudio fica atrapalhando. Então... In this tutorial, I'm going to tell you how to use tools within the DAVID bioinformatics resource to perform gene ontology, enrichment analysis, and pathway mapping on a list of genes that might have been generated from your experiment. The tool we're going to use is the functional annotation tool. So if I click on that, Tá sem áudio, professor? O senhor tá sem áudio, professor? Não, tudo bem, pessoal. Eu vou só iniciar o vídeo de novo, que eu peguei o link errado ali. Peraí.
Só um instantinho. realização da expressão de um determinado fenótipo. Por isso, hoje nós vamos dar Eu percebi, eu falei que já achei. plataformas relacionadas com a organização de bancos de dados biológicos. O primeiro banco de dados que nós vamos conferir, que é até injusto chamar de um banco de dados, é o do NCBI, o National Center for Biotechnology Information. Quando o seu navegador produzir referência no seu buscador predileto, como eu falei, NCB relacionar acessar o mesmo. Será que o nosso primeiro resultado da busca Com cada um desses elementos isoladamente, mas eu preciso compreender os teremos acesso processos à de... nossa página principal da NCBI, onde nós temos uma quantidade muito grande de ferramentas. É até injusto falar que é um banco de dados, na verdade, é como se nós tivéssemos vários bancos de dados. Professor, a Aline pediu para o senhor ler o chat. Não, eu sei, pessoal. Pera aí, é porque só eu tô tirando ali, porque ele foi em 2 vezes, tá? Tá, beleza. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos lá no chat. Ainda não esqueço do que vi na aula de hoje, ao vivo, da professora do pós. Fala que ela não consegue mandar um vídeo. Não, eu estou só regulando, pessoal, porque é o seguinte, da forma como está lá no É a AVA, pergunta da Aline, ele tá- professor, mais pra cima, não fiz uma pergunta. ele está pequenininho. Deixa eu ver aqui. Alguém pede para ler o chat, por favor. Tudo bem, mas qual é a pergunta? O senhor vai dar uma olhada nos trabalhos agora, no caso? Não, eu vou, Aline, mas eu vou amanhã, que é na quarta-feira, que é quando eu não tenho aula, tá? Ver os trabalhos, né? Pode falar, Tayane. Professor, falando de um assunto totalmente não relacionado com a aula, o vídeo eu fiz, o tempo menor que eu consegui fazer ali foi de 13 minutos, tá bom? Sem problema, sem problema. Sem problema, não. Eu fiz um de 30 minutos e os outros 2 nem gravaram, eu fiquei muito... Não, mas reduz. Aí, 30 minutos eu não quero, não. Agora, de 10, 12, 13 até 15, não tem problema, não. Tá bom? Tem 2 minutos. Ficou ótimo. O seu ficou sucinto, é isso que eu quero. Porque você consegue explicar essas coisas rápido. Pessoal, eu vou tocar o vídeo agora, então eu vou fechar meu áudio, tá? Qualquer coisa, vocês levantem a mão, ou então abra o áudio e fala aí, professor. Porque esse vídeo aqui, ó, o que é esse conjunto de bases de dados biológicas, tá? Então, vou tocar eles. Qualquer coisa, vocês me chamam aí. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre bancos de dados, ou seja, locais onde armazenamos informação. Normalmente vocês vão ter essa figurinha aqui, né? Esses 3 disquinhos empilhados representando o que seria um banco de dados. Mas o que é um banco de dados? Um banco de dados não é só um local onde eu jogo informação. O objetivo de um banco de dados é organizar uma informação, seja de qual origem ela seja, uma informação biológica, uma informação demográfica, uma informação sobre onde estão, sei lá, elementos de uma coleção que você tenha, quaisquer tipos de informação de uma maneira organizada e categorizada e, muitas vezes, quando este banco de dados for relacional, de maneira relacional, ou seja, que ligue diversos elementos, ligue esse nosso conhecimento que está armazenado sobre determinado assunto ou sobre determinado evento do nosso mundo real dentro de um contexto de informática. Isso nos permite, portanto, realizar buscas organizadas nesse nosso banco e acessar essa informação de uma maneira criteriosa, mas ao mesmo tempo muito mais prática. Também nos permite armazenar essa informação num longo prazo de maneira que eu consiga retroativamente interagir com a mesma e realizar diferentes tipos de análise, ou seja, retornar e questionar aquele banco de dados com uma pergunta que até então eu não teria realizado, uma pergunta nova frente a dados antigos, certo? Então esse é o objetivo de bancos de dados em geral.
Então, pensando demograficamente, por exemplo, o IBGE vai ter um banco de dados muito grande e, eventualmente, o governo nacional pode buscar esse nosso banco de dados, ou seja, acessar essa informação demográfica brasileira e conseguir propor políticas públicas. Ou melhor, retornar em algum momento em que algo não aconteceu, ou seja, compreender por que determinada política pública não foi eficiente, utilizando esse mesmo banco de dados. Então, o nosso objetivo aqui é organizar a informação. Mas para quê? Qual é o nosso intuito final? Por exemplo, se eu tenho uma informação organizada sobre determinados eventos epidemiológicos, o que eu posso fazer? Eu posso aqui comparar prospectivamente e observar se a vacinação de poliomielite foi eficiente em algum momento. Então, se nós olharmos aqui, nós veremos que nós tínhamos muitos casos que eles aconteciam aqui nos Estados Unidos especificamente, de paralisia por consequência da poliomielite. Esses casos foram em grande quantidade até 1955, quando, de repente, nós tivemos o desenvolvimento da primeira vacina para a polio por Jonas Salk. E desde então, de 55 até 63, vocês conseguem perceber que ocorreu um declínio ali naquela nossa curva de pessoas, de casos reportados de paralisia por consequência da poliomielite nos Estados Unidos. Essa curva ficou reta, né? Ficou reta ali por diversos anos, até que aqui em 1979, já mais no final, nós chegamos em um ponto onde pudemos declarar os Estados Unidos um país livre de poliomielite. Por que eu consigo realizar esse tipo de análise? Porque eu tinha dados o suficientes, eu tinha dados anuais categorizados e organizados sobre os casos de paralisia nos Estados Unidos. Ou melhor, eu conseguia ainda, nesses dados de paralisia, distinguir os dados de paralisia causados por poliomielite e dados de paralisia causados por outras fontes. Mais ainda, além de categorizar esses dados de poliomielite nos anos, eu tive mais informações, como, por exemplo, quando determinadas descobertas científicas ocorreram, quando determinados momentos em termos de saúde pública foram utilizados e empregados. Ali na nossa data de 1955, quando ocorreu o início da vacinação da poliomielite. Então, o que nós podemos perceber é que ter bancos de dados que organizam a informação nos permitem olhar retrospectivamente, com essa janela para o passado, e que nos forneçam informações para olharmos para o futuro, utilizando essas informações prévias. Ou mesmo, nós podemos pegar um dado completamente novo e associá-lo e interpretá-lo frente a dados do passado. Este nosso gráfico anterior ali que vocês viram, veio aqui deste site, Our World in Data. É um site que congrega informações, é como se fosse um grande banco de dados sobre informações diversas relacionadas com a nossa sociedade, certo? Mas, será que nós temos alguns bancos de dados que sejam mais específicos para problemas diretamente biológicos? Ou melhor, quais seriam esses problemas? Grosseiramente, nós temos 4 grandes eixos relacionados com bancos de dados biológicos. O primeiro deles seria justamente sequências de DNA, ou seja, eu quero conhecer, armazenar e acessar informação relacionada com DNA. Se o meu organismo ele não for baseado em DNA, eu vou precisar também armazenar sequências de RNA, mesmo porque eu gostaria de saber, no caso dos eucariotos, que por mais que sejam baseados em DNA, qual é a formação de RNA a partir dos mesmos. E outra necessidade é conhecer também sequências proteicas, porque, no final das contas, eu quero saber qual é o peptídeo produzido em cada situação de um determinado genoma. E como eu falei, nós precisamos relacionar essas informações. Então, eu preciso não só das informações associadas com cada um desses elementos isoladamente, mas eu preciso compreender os processos de interação entre essas diversas moléculas, como elas, em concerto, atuam em prol da realização da expressão de um determinado fenótipo. Por isso, hoje nós vamos dar um peão sobre diversas plataformas relacionadas com a organização de bancos de dados biológicos. O primeiro banco de dados que nós vamos conferir, que é até injusto chamar de um banco de dados, é o do NCBI, ou National Center for Biotechnology Information, que no seu navegador de preferência, no seu buscador predileto, procure por NCBI e vamos acessar o mesmo. Será que o nosso primeiro resultado da busca, National Center for Biotechnology Information, podemos clicar aqui no mesmo,
E teremos acesso à nossa página principal do NCBI, onde nós temos uma quantidade muito grande de ferramentas. É até injusto falar que é um banco de dados, na verdade é como se nós tivéssemos vários bancos de dados em conjunto. Entre eles, o que merece uma menção especial é aqui o Nucleotide. Ao clicarmos aqui no Nucleotide, nós temos um banco, um portal de acesso para várias informações, principalmente aqui oriundas do GenBank, onde nós podemos realizar o depósito de sequências diversas, do HEFSEC, onde nós temos sequências referência de genomas depositadas, e de outros bancos em conjunto. Aqui, por exemplo, eu posso realizar a busca de qualquer região genômica, de qualquer organismo. Por exemplo, eu posso digitar aqui SARS-CoV-2 Spike Protein e dar um Enter. E eu vou encontrar como resultado aqui uma página que vai me ter informações sobre a proteína de superfície, a glicoproteína de superfície do SARS-CoV-2, desse nosso coronavírus atual. Nós podemos conhecer, inclusive, um pouquinho mais sobre o genoma do mesmo. Nós podemos aqui, mais abaixo, ter efetivamente os achados nessa nossa base de dados, onde nós temos, particularmente, o genoma completo aqui de SARS-CoV-2 sendo indicado. Eu posso clicar em uma dessas entradas e eu obterei uma página parecidinha aqui com essas, onde eu tenho várias informações extremamente importantes. Então, aqui no caso, eu acabei abrindo uma sequência que não tem a nossa tradução completa aqui, ela é uma sequência que tem algum tipo de problema. Mas aqui para baixo nós temos informações sobre cada tipo de peptídeo ali designado. Se eu continuar aqui, percebam lá que eu tenho um conjunto de N's aqui, onde eu não tive o sequenciamento completo. Por quê? Porque isso aqui é uma partial CDS, ou seja, uma sequência codificante parcial, eu não tenho a informação completa como um todo. Então, de qualquer forma, esse tipo de informação vai estar aqui depositada e eu preciso criteriosamente acessar e encontrar a mesma. Dentro aqui do nosso NCBI, nós também teremos acesso a uma ferramenta muito importante chamada BLAST, mas teremos um outro vídeo dedicado somente para ela. Outro banco de dados importante, saindo um pouquinho aqui do contexto viral e indo para um contexto mais procariótico, é o Ribosomal Database Project, também conhecido como RDP, que aqui é o meu primeiro resultado. Posso dar um clique no mesmo. E eu vou cair aqui na nossa página inicial do RDP. Nós temos várias ferramentas aqui disponíveis. Ferramentas essas, por exemplo, que nos permitem classificar RNAs ribossomais, fazer match de probes, ou seja, pequenas regiões que eu quero que anelem em algum local. Tenho aqui funções de genes, temos match de sequências, temos browsers de hierarquia. Nós temos um diverso conjunto de informações associadas com sequências ribossomais. Ou seja, grosseiramente, o nosso maior objetivo aqui é identificar micro-organismos de acordo com a informação ribossomal que os mesmos contêm. Ou seja, eu utilizo apenas o sequenciamento dos RNAs ribossomais, ou seja, na verdade, do gene desses RNAs ribossomais, e a partir disso eu consigo ter uma boa ideia de qual é, pelo menos o gênero, ou em alguns casos até mesmo a espécie com a qual eu estou relacionando, com a qual eu estou tratando ali no meu laboratório. Uma ferramenta interessante aqui é o Hierarchy Browser, eu vou abri-lo aqui para vocês. Nós teremos a opção aqui de escolher, por exemplo, se eu quero trabalhar com linhagens que sejam tipo ou não tipo. Então, no caso, eu vou trabalhar apenas com linhagens tipo, ou seja, aquelas que definem uma determinada espécie. Eu quero apenas isolados, ou seja, não quero material não cultivável em laboratório. Eu quero sequências com mais de 1.200 pares de base, ou seja, que tem uma completude maior do nosso RNA ribosomal, de boa qualidade. Eu quero a taxonomia nomenclatural e não a que o NCBI usa, ou seja, o que seria ali observados no ProCite. Eu posso também procurar por famílias proteicas, então vamos procurar pelo PIFAM. O PIFAM é essa base de dados que aqui aparece, nós devemos acessar a mesma. E aqui nós teremos acesso a famílias proteicas, ou seja, um conjunto de proteínas que apresentam os mesmos domínios e que têm uma função biológica similar. Nós podemos buscar aqui por uma sequência, ou seja, eu colo a minha sequência aqui, eu observo em que família que essa minha proteína ela se encaixa. Será que ela está depositada no PIFAM aqui? Posso buscar por ela, posso colocar o código de acesso do PIFAM, posso procurar, por exemplo, aqui por uma palavra-chave. Então eu posso colocar na minha palavra-chave aqui, polimerase. Vamos colocar o DNA aqui também, nessa mesma leva anterior, e clicar aqui no Go. Ao clicarmos aqui no nosso PF00136, ou em algum outro
resultado que tem nos interessado mais do que a DNA polimerase família B, nós teremos uma nova abinha aqui, uma nova janela aparecendo, na qual o verbete da Wikipédia estará aqui disponível. Mas além desse verbete da Wikipédia, que tem várias informações sobre a nossa proteína, eu posso observar a organização em domínios. Então nós vamos ver que 1524 sequências de DNA polimerases aqui da família B, ela tem um domínio exonuclease seguido de um domínio polimerase. Outros modelos vão ter um domínio exonuclease, seguido de um domínio polimerase, e aqui no final, um domínio dedo de zinco, que interage com o DNA. E aí nós começamos a observar a arquitetura dos diversos tipos de DNA polimerases associadas com seus domínios distintos. E continuando. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Aqui é mais para ele estar mostrando várias coisas que vocês vão ver só no futuro, né? Só nas disciplinas nos próximos semestres, principalmente DNA, RNA e tudo, mas é para mostrar para vocês que existem esses sites, tá? Isso são bases de dados. Então eu quero diferenciar a partir de agora banco de dados de base de dados, tá? Então, o que é uma base de dados no conceito atual, assim, que você busca na internet especificamente? As bases de dados são plataformas, né, ou sítios na internet, sites na internet, em que eles têm uma quantidade de informação a respeito de qualquer conhecimento. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que existem bases de dados de biologia. Pessoal, dá um tempinho aí no chat aí, presta atenção na aula. Então, por exemplo, o primeiro site que ele mostrou, eu só quero mostrar para vocês aqui que quando você acessa, como por exemplo esse NCBI, né, NCBI, você pode clicar com o botão direito e pedir para traduzir para o português, tá? Então aqui, ó, vocês têm o site que ele estava mostrando, mas agora, ó, todo traduzido. Bem-vindo ao NCBI, né, ó, o National Center for Biotechnology Information avança a ciência e a saúde ao fornecer acesso a informações biomédicas e genômicas. Aí você pode pedir, ó, dados e softwares, químicos e bioensaios, todo tipo aqui vai ter, ó, de proteína, análise de sequência, taxonomia, aliás, treinamentos e tutoriais, e aí, lógico, cada link que vocês clicarem de novo vai para uma página novamente, possivelmente em inglês. Só que aí, ó, como eu pedi para ele traduzir, ele já vai vir traduzindo, ó. Então, ó, ele já solta aqui, ó, em português. Tá vendo? Então, ó, DNA e RNA, vamos ver. Aparece primeiro em inglês, depois ele já traduz para português, ó. Então, ele vai mostrando aqui, ó, o GenBank, ó, várias bases de dados que existem. Professor, onde você está fazendo isso? Oi? Você não está mostrando, não. Opa. Peraí. Mas toda vez eu me esqueço isso, deixa eu... Professor, mas esse negócio dele aí é um programa, não é uma tabela, não, né? Ele fez não, é uma plataforma, é um site e tal. Aí, deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou do começo nele aqui, ó. Tá? Então, quando vocês digitam aqui, ó, no Google, NCBI, como ele fez, ó, vocês entram aqui, ó, no National Center for Biotechnology Information, tá vendo? Ó? Lá dos Estados Unidos, é do governo dos Estados Unidos lá. Então, ao clicar, vai entrar em inglês. Não se assustem, porque eles fizeram esse site tão bom, tão bem programado, que se você clicar aqui, ó, com o botão direito e escrever aqui, ó, no Chrome, tá? Traduzir para português, ó, imediatamente ele traduz a maioria das coisas certinho para português, ó. Tá vendo? Legal. Né? Então, ó, você já vê aqui, ó, todos os recursos químicos e bioensaios, ó, dados e software. Aí, ó, DNA e RNA. Aí ele tem uma base aqui, ó, de banco de dados, ó, tem uma base conjunta, essa que se chama BioCollections, né, ó, que é um conjunto, ó, com curadoria de metadados para coleção de cultura, museus, herbários e outras coleções de história natural. Os registros exibem códigos de coleção, informações sobre as instituições de origem das coleções e links para cada dado. Aí, logicamente, se você for clicar aqui e ele sair fora do site, como aqui, ó, ele não saiu fora do site, então automaticamente ele já traduz para português de novo, ó, automaticamente. Então, só que eventualmente se você for aqui, ó,
Deixa eu pegar aqui se ele tem, ó, tem o de taxonomia, deixa eu ver aqui, né? Biorrecursos, então, ó, para registrar uma coleção ou para obter maiores informações, envie um e-mail. Então, ele pede para enviar um e-mail aqui. Então, você, como pesquisador, vai ter que entrar ali, né? Mas também você poderia acessar o guia rápido aqui, ó, de como utilizar. Então, vê que ele já, ó, eu clicando, enquanto ele não sair do site, ele já vai traduzindo, ó. Pesquisa por código, código instituição, aí ele vai dizendo aqui como é que você pesquisa, ó. Tá vendo, ó? Então, ele tem os exemplos aqui, ó. Se você fosse fazer código da instituição, como é que é o exemplo do código? Então, aí você tem aqui, ó, o ID do código aqui da Universidade do Alabama, ó, é 7724, tá? Ele achou aqui 4 itens, né? Então, aí ele mostra aqui, ó, como é que você faz a busca. Mas você pode também aqui clicar e entrar. Deixa eu ver se ele vai entrar na coleção direta de lá, né? Atividade recente, veja mais, aparentemente não veio nada específico. Universidade do Arkansas, né? Vamos ver. Papá. Não tem a informação que a gente estava querendo. Mas aqui vocês vão poder, deixa eu ver, eu vou voltar para fazer uma pesquisa lá, que eles têm, por exemplo, deixa eu ver, uma de proteína. Não, vou pegar essa de DNA mesmo, vou pegar aqui, ó. Vocês viram que ele voltou para inglês, né? Só clicar e, ó, traduzir para português de novo, ele volta. Então, banco de dados conjunto, vamos pegar o geral aqui para ver se ele vai. Um banco de dados conjunto fornece informações sobre estrutura genômica montados, nomes de conjuntos e outros metadados relacionados aqui e tal. Então, baixar os dados, ó, do conjunto de genoma. Aí ele diz aqui, ó, perguntas frequentes sobre o download do genoma. Vamos ver aqui, ó. Quais são, né, os destaques do site do genoma? Aí ele vai ter aqui, ó, cada pergunta e cada resposta aqui, ó. E aqui vai ter o download aqui, ó, para você fazer através de FTP, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui está a base de dados, ó, dos genomas, ó. Tá vendo? Aí você teria que vir aqui para baixar os dados, ó, tem as ferramentas. E aí você tem que saber direitinho o que é que você quer. Eu não entendo dessa parte genômica, então eu não sei aqui como é que você utilizaria isso aí. Mas tem tudo aqui para você, basicamente. O que você precisa fazer, normalmente, é explorar. Ou por conta própria, ou vendo vídeos no YouTube, ou se um professor já usou essa base, tá? Se o professor já usou essa base, ela facilita muito. Pode falar, Adriano? Professor, esse FTP é como se fosse um formato, tipo o PDF? Não, é um repositório. Ele é um local lá onde você vai e baixa o conteúdo que está lá. Pode ser um arquivo, pode ser um software, pode ser um monte de coisa, pode ser fotos, tá? É como se fosse um HDzão que está lá disponível. Então a gente viu esse aqui, ó, que aí vocês têm que explorar direitinho, do NCBI. Existe esse do RDP que ele estava falando, ó, tá vendo também? Então, ó, tem artigos, aí tem, ó, classificador, tudo. Vocês vão ter que vir aqui e ver como é que funciona, né? O RDP eu também não sei como funciona. E esse último que ele mostrou lá, que é o Pifan. Só para mostrar a vocês a tradução, ó, entrou no site do Pifan, tá em inglês, né? Aquilo que ele estava procurando lá. Da mesma forma, ó, clicou com o botão direito, traduzir para o português e ele vai traduzir para o português. Então, aí, ó, encontre estrutura de domínio, né? Ó, ver um clã, né? Uma família. Ver uma entrada do Pifan, anotações, ver uma sequência de pesquisa. Então, aqui você colocaria um código de DNA, ó, e ele iria comparar com o que tem no banco de dados. Ver um que está uma entrada lá, por exemplo, sei lá, cat. Cat é gato, né, em inglês. Vamos ver se ele acha alguma coisa.
Vai incluir anotações e informações adicionais sobre a família e uma variedade de fontes. Então, ele achou 6 arquiteturas, 1.112 sequências e 882 espécies. Vamos por espécie aqui. Aí ele tem aqui as espécies, né? As várias espécies que tem, ó. Não categorizada, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver por sequência. E por arquiteturas. Deixa eu voltar e perguntar uma de cachorro aqui, que é mais fácil do que... Cat, ele confundiu, acho que ali com categoria, né? Então... Deixa eu ver, dog. Não entrou, não encontrou. É porque deve ser em latim, tá, pessoal? Aí é difícil saber aí. Mas deixa eu ver aqui por uma família, né? B1. Deixa eu ver se existe. Vou chutar um aqui. Não encontrou por uma família. Vou botar o exemplo que ele deu lá. CL 0005. Ou nem o que ele tá dando de exemplo. Ah, não. Desculpa que eu errei aqui. CL. Pronto, ele achou aqui uma sequência, ó. É específica, ó, da proteína lá, tá vendo? E aí ele tem a entrada, para ver a entrada do, como é que é, total. Aí tem link dos bancos de dados externos, ó, que tem isso aí, ó. E não sei o que é o PBD print, mas vamos ver o que é. São os dados da família, né? Aqui tá falando mais no geral. Deixa eu ver. Vixe, página não encontrada. Tem isso, né, pessoal? Quando vocês vão pesquisar aí, vocês que são da área aí, é que vocês procurem aí, mas a chance é que nessas plataformas vocês tenham bastante informações, tá? Então, eu vou sair de mostrar essas plataformas, porque realmente vocês devem perguntar aos professores futuros, como, por exemplo, a professora Tainá, ela trabalha muito com essas bases, né? Ela sabe direitinho toda a parte de biologia, que eu não entendo nada disso aí, e aí ela vai mostrar para vocês bases como essa aí, tá? Mas então o que eu queria mostrar para vocês é que existem essas bases, inclusive eu vou mostrar uma outra agora, que ela é mais simples, mas que é a base do IBGE, por exemplo, quando você quer encontrar dados de geografia, né, estatística, demografia. Então, vocês têm aqui, ó, diversas bases de dados também. Que são... Professor, desculpa aí. Relacionado à tabela periódica, tem alguma aí? Tem. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Base de dados de átomos, né? Deixa eu ver. O UOL tem um aqui, bom, não sei como é que vai ser ela de boa, mas vamos ver. Aqui ele está só explicando como é que faz. Normalmente, pessoal, eu infelizmente dizer isso para vocês, mas normalmente a procura boa é em inglês mesmo.
Aqui, ó, esse aqui é um dataset, ó, esse daqui de átomos, né? Ele tem aqui, deixa eu ver o que é aquele. Aqui, ó, esse, vamos traduzir, né? Facilita a vida. Ih, rapaz, só que ele só traduziu em cima, aqui embaixo ele não traduziu, não. Essa parte principal aqui, acho que ele está trazendo de uma tabela, por isso que não traduziu. Então, ó, sinopse, né? O número de ligações entre dois átomos é uma característica interessante para você jogar ou brincar, né? Com os dados que você pode fazer numa competição, né, de informações. Então, esse núcleo, né? Ele constrói, então, um dataset com as ligações reconstruídas de um esquema para cada molécula. O algoritmo utilizado para fazer para construir uma árvore, né? Uma árvore spanning tree é uma árvore, acho que com galhos, né, de conexão especificamente, né, conectando cada átomo a uma molécula. Então, a conexão é feita baseada na ligação, né, que é esperada na distância de cada par próximo ao átomo. Então, um grupo parcialmente ionizado é detectado e aí, então, a gente vê, né, mede a performance dele, é performado. Os ciclos mais curtos são, então, detectados. E aí ele vai explicando mais aqui como é que faz. Deixa eu ver como é que tem o conjunto de dados aqui. Aqui são outros conjuntos de dados, né? Só que essa aqui é uma de competições, tá? Deixa eu ver se existe uma outra melhor aqui. Aí, ó. Né? Arquivos em datasets de átomo. Vamos ver. Ah, não, aqui é de atmosfera, dado atmosférico. Aqui, ó. Estruturas atômicas e energias orbitais, né, de 61.489 formações de cristais orgânicas nas moléculas, né? Vamos ver aqui como é que é o dataset. Aqui é de um artigo científico. Deixa eu ver se ele fala aqui da base de dados especificamente. Ó, ele encontrou esses dados aqui nesse laboratório aqui, ó. Vou abrir aqui em outro. Que é um laboratório europeu aqui. Ó, repositório arquivo de... Aqui, ó. Tá vendo? Ó, da tabela periódica. Então, ó, pegar aqui o hélio, né, por exemplo. Aí ele pega só os que são relacionados ao hélio, né, que é o hidrogênio e o lítio. Que são essas que contêm, né, o átomo mesmo, que são relacionados, né? Então, se eu marcar aqui o berílio, todos esses átomos são relacionados ao berílio. E assim por diante. Opa. Você pode também traduzir, né, da mesma forma. Vamos ver o que é que ele consegue traduzir para português. Única composição que contém exclusivamente o átomo. Somente ele. E aqui é tudo que se relaciona a ele, tá? Mas tem que entender direitinho, pessoal, do que é, né? Para que serve essa base de dados. E eu, sinceramente, aqui eu não... Aqui tem a fórmula, ó, como é que é formado ele.
E só Deus sabe para que serve isso aí. Eu, Ah, não, eu gosto de ver porque eu acho interessante, entendeu? Eu estudei faz tempo isso aí, né? sim, não, é mais, ó, tem o que você precisar, e de dados, assim, de datasets, de conjunto de dados, tem à vontade. Eu fiquei vendo o senhor fazer aquela planilha lá no começo, lá, aquele banco de dados, né? Uhum. Eu lembrei do meu irmão trabalhava de chefe de enfermeiro, ele faleceu, né? Sim. Mas ele me pediu uma vez para fazer tipo uma planilha, ele fazia no caderno e pediu para me fazer na máquina de escrever, que naquele tempo não tinha computador ainda, era no máquina de escrever. E eu vi aquele monte de dados do pessoal, tudo. Falei, meu Deus do céu, era 3 páginas para me fazer. Olha aí. Era meio difícil. É difícil. Olha só, eu vim aqui no Cidades e Estados, ó, do IBGE, ó, e aí eu digitei Guajará-Mirim, né? Então ele tem aqui a área territorial, a população aproximada, ó. Hoje, em 2021, 46.930 aproximadamente, ó. Densidade demográfica pequenininha, né? 1,68 habitantes por quilômetro quadrado. Escolaridade média de 6 a 14 anos é boa, tá? 93,1%, né, por cento. Olha aí. O IDH médio, ele está um pouquinho abaixo por exemplo, de capitais, né? Então, não está no ideal. O ideal seria passar de 0,7, né? Pelo menos chegar, e para ser muito bom, é acima de 0,8. Aí tem aqui, ó, mortalidade infantil. Então, ó, 10,24 óbitos por 1.000. É baixo, né? Mas, assim, poderia ser melhor também. Receitas de entradas, despesas, ó, PIB per capita, 18 mil e pouco. É média, né? No Brasil, em relação ao Brasil, é média. Em relação à região norte, ela é boa. Mas em relação ao Brasil, é média baixa, a renda per capita, né? Quem é o prefeito? Então, essa série de informações você pode encontrar aqui no IBGE, tá? E aí você pode ir, né, fazendo o que a gente chama aqui do PIB per capita. Você pode abrir e ver a evolução. Então, a gente vê que agora, em 2018, ó, que foi o último momento pego, da série dos últimos 10 anos, aí, ó, desde 2010, é a época mais alta, né, de PIB per capita que Guajará tem. Então, tem melhorado. Você pode também pegar o índice aqui que eu tinha comentado, né, ó, do IDH, e vamos ver como é que está a evolução do IDH. Ó. Então, também, ó, aumentou absurdamente, ó. Mas, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, São Paulo. Então, aqui está 667, né? 657. Ó, São Paulo. São Paulo já está em 0,85. São Paulo tem o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, já de uma cidade da Europa. Lógico, por quê? Porque é a cidade mais industrializada, né, tudo, tem toda essa história aí todinha. Mas aí, ó, o PIB per capita já é 58 mil, né, por cabeça. Então, é bem maior, assim, do que 40 mil a mais, né, do que na média em Guajará. Só que São Paulo é um absurdo de comparação. Eu vou pegar minha cidade natal, Campina Grande, por exemplo, que é uma cidade lá da Paraíba. Então, ó, Campina Grande é porque é uma cidade já um pouquinho mais antiga, então ela tem um pouco mais de estrutura, ó, mas não está tão diferente assim, não. Está melhor, né, um pouquinho, e está melhor um pouquinho do PIB per capita. Mas vamos pegar Porto Velho. Porto Velho também, ó, está mais do que lá naquele caso da minha cidade, mas ó, e também o PIB per capita é maior, tá? Então você consegue medir as cidades assim por isso, tá? Por essa questão. Então é bem interessante vocês observarem, né, verem como é que funciona esse site do IBGE. Ele tem diversas informações. E ele é uma plataforma, uma base de dados também, tá? Então, só para reforçar esse conceito de banco de dados para base de dados, eles parecem muitas vezes serem sinônimos, mas tem essa pequena diferença que um banco de dados ele é específico quando você faz ele para um sistema, tá?
E ele sempre vai ser uma base de dados, mas nem toda base de dados, como a gente viu ali, está necessariamente vinculada a um banco de dados. Ela pode ser, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar uma outra para vocês, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma base de dados, mas aí eu vou botar aqui Guajará-Mirim. Opa. Ele é sobre o quê? Um repositório, né? Na verdade, de trabalhos, artigos científicos. Ó. Tá vendo? Ó? Então, eu quero acessar aqui esse trabalho. Ó. Índice de capital social. Ó. Tá vendo? Índice de capital social empresarial, ICSE, na área do livre comércio de Guajará-Mirim, Rondônia. Uma análise a partir da teoria do desenvolvimento do endógeno. Então, foi publicado na RARA, lá da UNIR, né? Que é daqui do mestrado, ligado ao mestrado de administração da UNIR, com, então, ó, esses autores, né? Fazendo aqui essa pesquisa em relação a Guajará-Mirim. Então, aqui é um documento, é como um livro, né? Um artigo é como um livro pequenininho. E é uma base de dados, mas, embora ele esteja lá, guardado nesse local, faz disso lá necessariamente um banco de dados? Não necessariamente. Nesse caso, eu sei lá que eles usam, sim, um banco de dados. Mas esse é uma base de dados para você consultar na internet, tá bom? Pessoal, agora abro para as perguntas finais aí de hoje, tá? Hoje, o que é que vocês têm que fazer, tá? Terminar até amanhã, no máximo, às 11 horas da noite, e colocar o link aqui, ó. Muitos já colocaram o link. Quem não colocou, coloque seu link, porque amanhã, no máximo na quinta-feira, eu vou corrigir. Tá? Acho que na quinta-feira à tarde eu vou corrigir. E aí eu já vou dar as notas também dos passados, provavelmente. Mas eu preciso que vocês terminem e façam logo aí. Coloquem esse vídeo aí, tá? Professor, se inscreve no meu canal lá no YouTube. Agora tem um. Ah, beleza. Pode deixar, quando eu vir o vídeo lá, quando eu assistir o vídeo, eu vou me inscrever em todos, tá bom? Não esquece de dar o like, né, Valdir? Sim. É verdade. Eu já me inscrevi no seu, hein, professor? Obrigado. Não, então, eu vou dar o like e me inscrever, não te preocupes, não. Todos que eu assistir, eu vou fazer isso. Vale ponto isso, professor? Vale, se inscrever. De se inscrever no seu canal? Olha, é bom, não vale ponto não, mas é bom, ajuda. Eu vou me inscrevendo de vocês para ajudar também, tá? Brincadeira, professor. E professor, você sabia que para fazer live pelo YouTube precisa de mais de 100 pessoas, no caso? Alguma coisa assim, né? Não, 100 pessoas é o limite, né? No máximo, né? No máximo, né? Não, mas você pode fazer live e aparecer uma pessoa só, mas o ideal é que você queira bastante, né? Claro, né? Então, só que tem um detalhe, vocês vão ver que vídeos acima de 15 minutos, lá, se não me engano, vocês vão ter que fazer um cadastro especial lá e ativar. Aí ele deixa, o que nem eu boto vídeo de 2 horas, 3 horas, né, assim. Mas aí você tem que fazer um cadastrozinho lá junto com o celular para poder ele deixar você fazer vídeo longo. Beleza? Minha gente, o papo tá bom. Diga, Lohane, pode falar. Colocar a imagem, regular o tempo de cada slide de transição de animação, conta como funcionalidade no PowerPoint? No PowerPoint é porque aí é algo mais seu, né? Mas só se isso fosse algo automático. Por exemplo, ele esperaria 1 minuto e passaria para o próximo slide automaticamente. Se existir essa função, não estou bem certo se existe ou não, aí sim é uma funcionalidade. Mas se for você passando na mão, contando o tempo, não. Aí, não, vai ser lá automático. Eu vou regular o tempo. É isso. Então é uma funcionalidade, sim. Ah, então tá bom. Beleza? Fechou, galera? Então, tem mais dúvidas aí? Para a outra atividade, eu vou passar só semana que vem sobre banco de dados e base de dados, tá? Aí eu passo na terça-feira que vem. Beleza, professor. Beleza. Tranquilo. Que aí vocês ficam para fazer logo aí esse vídeo. Ó, vocês já fizeram, acho que aí umas 4 atividades, tá? E foram 2 questionários, uma entrega, né? Deixa eu dar uma olhada aí. Ó, foram 2 entregas.
Não foi bem um questionário, né? Foi uma resposta a um fórum, um questionário e a entrega do link. Então já são 5 coisas. Eu ainda vou passar mais 2 atividades, que vai ser uma na terça que vem e a última na penúltima aula, tá? Eu faço o cálculo lá. Mas que vai ser uma atividade ao vivo lá, para a gente fazer na hora, valendo só 1 pontinho, 10 pontinhos, aí a gente conclui a disciplina. Na aula 17 lá. Tá? Professor, acaba quando essa aula, mais ou menos? A de agora, de hoje, ou as nossas aulas? Nossas aulas, no caso. Tá. Não, hoje é a aula de número 13, né? Faltam mais 4. Faltam mais 15 dias. Até 18, né? Pode falar, Adriana? Professor, como é a história aí desse negócio ao vivo que você falou? Não, na hora eu faço uma atividade interativa, que eu vou colocando e vocês vão respondendo. E a gente faz juntos, na hora. Uma live da Adriana. Explicando, né? Olha aí. Deixa eu só mostrar uma coisa. Pode falar, Taene? Deixa eu ver só o calendário. Gente, vocês também tiveram dificuldade para usar o Zoom na hora da gravação? Eu não usei o Zoom, não. Usei foi os recursos do meu celular mesmo. Só isso. Eu não consegui também, não, Zoom. Também não usei ele, não. Eu consegui, mas depois de assistir muitos vídeos, porque todos estavam explicando, porém só em um que eu consegui entender. Aí lá na hora de salvar tem que ter um phone out, alguma coisa assim, eu acho. Aí tem que esperar. Só que daí eu gravei umas 5 vezes, porque ele grava automaticamente uma pasta aleatória. E aí eu achava que eu que tinha que gravar, escolher a pasta, mas ele faz isso sozinho. Eu gravava e ficava de cabeça para baixo quando eu botar no computador. Deu umas 10 vezes até sair aquilo. Mas tu conseguiu, Valdir? Em Valdir, até o dia 28, tá? Não é 18, não, até o dia 28. Tá. Não consegui, não, Taene. Pelo Zoom, não. Tá, faz assim, daqui a pouco eu te mando, tá? Como é que tu vai fazer? Não, mas eu já fiz um videozinho lá, fiz pelo YouTube. Ah, não, beleza. Galera, tá tudo tranquilo, então? Fechamos por hoje ou querem falar mais alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então vou interromper a gravação e estão dispensados.